Caros alunos, este é o sexto material de apoio às atividades remotas da disciplina Matemática 1 e hoje nós vamos falar sobre o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. O processo de ortogonalização de Gram-Schmidt é usado para obter bases ortonormais para espaços vetoriais a partir de bases arbitrárias. Por esse motivo, nós vamos começar falando sobre bases ortonormais. Então, uma base de um espaço vetorial é ortogonal quando seus vetores são ortogonais 2 a 2. Ou seja, dados dois vetores da base U, dois vetores distintos, nós temos que eles são dois vetores o I e o J distintos da base 1. Então, I é perpendicular, é ortogonal, e o I é ortogonal ao J. E uma base U de um espaço vetorial é ortonormal quando ela é ortogonal, ou seja, os vetores são ortogonais 2 a 2, e além disso, seus vetores são unitários. Seja agora um espaço vetorial dotado de produto escalar, U, uma base ortonormal e um vetor qualquer dessa base, um vetor U qualquer do espaço. Né? Como U é uma base, Uzinho, o vetor U, pode ser escrito como combinação linear dos seus vetores. Isso pelo simples motivo de U ser uma base. Isso não exige que a base seja ortonormal. Pelo simples motivo de U ser uma base, qualquer vetor de E pode ser escrito como combinação linear dos vetores de U. Então, seja U, o vetor U, escrito aqui desta forma. A1, U1, mais A2, U2, etc., mais AN, UN. Vamos tentar identificar quem são esses coeficientes A1, A2 até AN. Para fazer isso, nós precisamos montar sistemas se nós estivermos no RN, por exemplo. A única informação que nós temos aqui é que a base é ortonormal. Então, vamos ver o que acontece se nós fizermos o produto escalar do vetor U com um vetor UI da base U. Pegamos um vetor UI qualquer, tiramos um vetor UI aqui da base U e vamos fazer o produto escalar dele com o vetor que nós tomamos da base E, o vetor U. Então, o produto escalar de U com UI é o produto escalar deste somatório aqui, que é o vetor U, A1UU mais até AN-UN, passando pelo AI-UI. Isso vai ser igual, agora nós vamos usar a linearidade à esquerda. Nós sabemos que o produto escalar é bilinear, então ele é linear aqui na primeira entrada. Então é isso que nós vamos usar. Então, nós temos que esse produto escalar aqui, ele é o produto escalar de A1, U1 com o I, mais o produto escalar de A2, U2 com o I, etc., mais o produto escalar de AI, UI com o I, etc., até o produto escalar de AN, UN com o I. E nós podemos tirar cada um desses escalares aqui do produto. Então, nós vamos ficar com o quê? Com A1, U1, UI, mais A2, U2, UI, mais AI, UI, UI, até AN, UN, UI. Agora, o que vai acontecer? Todos esses vetores aqui são vetores da base U. Do U1 até o UN são vetores da base U. E nós sabemos que a base U é ortonormal.
Se a base U é ortonormal, isso significa que os vetores são perpendiculares 2 a 2. Naturalmente, dois vetores distintos. Os vetores distintos são ortonormais 2 a 2. Então, nós temos que o produto escalar, se o I é diferente de 1, nós temos que o produto escalar de U1 com o I é 0. O produto escalar de U2 com o I é 0. E assim por diante. Apenas um desses produtos escalares aqui não vai ser 0, que vai ser justamente o produto escalar de UI com UI. Esse é o único produto escalar que não vai ser 0. Então, essa aqui é a única parcela que não se anula. Mas a nossa base ela não é somente ortogonal, ela é ortonormal, o que significa que os vetores dela são unitários, tem módulo 1. Então, significa que o produto escalar de UI com UI, que é o quadrado da norma, do módulo do vetor, é igual a 1, pelo fato de a base ser ortonormal. Então, se todos esses produtos escalares aqui zeram, exceto esse produto escalar UI, que dá 1, o que sobrou aqui foi AI vezes 1. Sobrou AI. Então, o que acontece? Se nós fizermos o produto escalar do vetor aqui do espaço E, fizermos o produto escalar dele com o vetor UI da base U, o que nós vamos obter é exatamente o escalar AI. Procedendo dessa forma, então, produto escalar de U com U1 é A1, de U com U2 é A2, assim por diante, de U com o N é AN. Então, vejam bem, quem é o U? Como o vetor U é escrito na base U, que vai de U1, U2 até o N, né? O N deu errado aqui. Então, quem é o coeficiente do U1? É o produto escalar do U com o I. Quem é o coeficiente aqui do U2, o A2? Ele é o produto escalar do U com o 2. E assim por diante, assim sucessivamente. Então, com isso, nós vemos que as bases ortonormais elas são muito convenientes. Esse é um exemplo da conveniência de se trabalhar com uma base ortonormal. Então, isso quer dizer que vale a pena procurar bases ortonormais. Então, em busca de bases ortonormais, nós vamos estudar a projeção de um vetor sobre outro vetor. Então, sejam U e V dois vetores em R3. Então, nós estamos pegando aqui um caso particular, estamos pegando aqui o R3, que a partir da ideia da inspiração que nós vamos ter no R3, nós vamos generalizar para espaços arbitrários. Então, sejam U e V dois vetores em R3, vetores com 3 entradas, e θ, o ângulo formado por eles. Então, vamos pensar geometricamente. A projeção ortogonal de V sobre a reta que contém U, então eu estou falando de quê? Eu estou imaginando um vetor U e a projeção do vetor V em cima do vetor U. Da reta que contém o vetor U. Então imagine o vetor U, imagina a reta sobre a qual ele está sentado. Imagine que nós vamos fazer a projeção do vetor V em cima dessa reta. Se nós estamos fazendo a projeção de um vetor em cima de uma reta, qual vai ser o comprimento desse vetor, do vetor que está sendo projetado?
O comprimento do vetor que está sendo projetado é o comprimento do vetor vezes o cosseno do ângulo que ele forma com a reta. Pense na projeção de um segmento sobre uma reta. O tamanho da projeção é o tamanho do segmento vezes o cosseno que ele forma com a reta. Nós estamos pensando aqui num triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, V seria a hipotenusa. E nós queremos saber quem é o cateto adjacente. O cateto adjacente é a hipotenusa vezes o cosseno formado pelos dois lados, pela hipotenusa e pelo cateto adjacente. Então, o comprimento, tá? O comprimento da projeção é o módulo de V, que é o tamanho do vetor, vezes o cosseno do ângulo formado. Acontece o seguinte, a projeção de V sobre U, então ela vai ter esse comprimento, que é módulo de V vezes cosseno de θ, vezes o vetor U. Mas não o vetor U, o unitário do vetor U. Eu preciso de um vetor que esteja na mesma direção e no mesmo sentido que o vetor U, mas que seja unitário. Então, este vetor aqui, U dividido pelo módulo de U, é um vetor unitário. Um vetor unitário que tem a mesma direção e o mesmo sentido do U. Então, que vetor é esse aqui? Módulo de V, cosseno θ, U sobre V. Ele é o comprimento da projeção do vetor V, que é módulo de V vezes cosseno θ. Isso aqui multiplicado por um vetor unitário, que é U sobre o módulo de U. Muito bem, agora vamos substituir o cosseno de θ. Então, nós lembramos que o produto escalar de UV, ele é o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo que eles formam. Então, vejam, o produto escalar de UV é o módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno do ângulo que eles formam. Então, o cosseno do ângulo que eles formam é o produto escalar de U e V dividido pelo módulo de U vezes módulo de V. Então, daqui para cá, o que eu vou fazer é substituir cosseno de θ por produto escalar de U e V sobre módulo de U vezes módulo de V. Estou substituindo o cosseno θ pelo valor dele. Então, nós temos o módulo de V vezes o cosseno θ, que está aqui, vezes o vetor unitário U sobre o módulo de U. Então, é isso que nós temos aqui. Nós vamos ter simplificações. O módulo de V vai simplificar com o módulo de V aqui embaixo. E o módulo de U vezes o módulo de U é o módulo de U ao quadrado. E o módulo de U ao quadrado é o produto escalar de U com U. Então, o que foi que sobrou aqui? Sobrou o produto escalar de U e V dividido pelo produto escalar de U e U, vezes U. Então, esta aqui é a projeção do vetor V sobre o vetor U. Agora, nós vamos nos inspirar nisso, que é uma coisa que nós conhecemos para o R3, vale para o R2, vale para o R3, e nós vamos generalizar. Então, seja agora um espaço vetorial qualquer, não importa de que dimensão. Nós vamos, e sejam dois vetores U e V desse espaço vetorial. Nós vamos definir a projeção de V sobre U como sendo o produto escalar de U e V sobre o produto escalar de U e U. Isso aqui é um escalar, é um número, vezes U, vezes o vetor U. Então, observem bem que isto daqui é um escalar, isto aqui é um número, e isto aqui é um
vetor. Então, assim, inspirados no que acontece no R3, nós definimos o que é a projeção de um vetor V sobre um vetor 1, U, em qualquer espaço vetorial, qualquer um arbitrário. Agora nós vamos definir um outro vetor, um vetor W, que será o vetor V menos a projeção de V sobre U. Então, imaginem um eixo cartesiano, imaginem um eixo cartesiano e nesse eixo cartesiano nós temos V, aqui nós temos V, um dos eixos é U e o outro eixo e o outro eixo aqui é representado por algum vetor perpendicular. É um eixo perpendicular ao U. Esse vetor W, nós vamos ver que ele é perpendicular ao vetor U. Esse vetor W ele é o V menos a projeção sobre o vetor U. Imaginem que isso formaria um triângulo retângulo. Nós já percebemos que se nós formarmos um triângulo onde o V é a hipotenusa, a projeção de V sobre o U vai ser o cateto adjacente. E o V menos a projeção de V sobre U vai ser o cateto oposto. Então é isso que nós vamos mostrar aqui agora. Então esse vetor W que foi definido dessa maneira, então naturalmente esse raciocínio que nós fizemos foi no R3 ou no R2, né? Foi nos espaços que nós conhecemos e nós estamos generalizando. Então vamos ver quem seria esse vetor W, que é o V menos a projeção do V sobre o vetor U. Então, a primeira coisa sobre o vetor W é que o vetor V é o W mais a projeção do V sobre o U. Então, nós podemos escrever o V, podemos dividir o V dessa maneira. O W mais a projeção do V sobre o U. E agora o que nós vamos provar é que o W e o U são vetores normais. São vetores ortogonais. Ou, se nós estivermos ali no R3 e no R2, isso é o mesmo que ser perpendicular, geometricamente falando. E como nós provamos que dois vetores são ortogonais? Nós calculamos o produto escalar deles e esse produto escalar tem que ser zero. Se o produto escalar for zero, os dois vetores são ortogonais. Então vamos calcular o produto escalar de W e U. Vamos substituir aqui o W por V menos a projeção de V sobre U. Então nós temos o produto escalar de V menos a projeção de V sobre U. Usando a linearidade do produto escalar na primeira entrada, nós vamos ter que isso vai ser o produto escalar de V com U menos o produto escalar da projeção de V com U. Então, o produto escalar de V com U nós copiamos aqui e a projeção de V sobre U nós já definimos. E nós definimos como sendo o produto escalar de U e V sobre o produto escalar de U e U vezes o vetor U. Então, esta projeção foi definida desta maneira. Então, daqui para cá, nós só substituímos, de acordo com a definição que nós demos lá em cima. Como o produto escalar é bilinear, então ele é linear na primeira entrada, nós podemos tirar este número. Isso aqui é um escalar, é um número, então nós podemos tirar do produto escalar, podemos colocar em evidência, entre aspas.
Então, nós ficamos com o produto escalar de V e U menos produto escalar de UV sobre o produto escalar de UU vezes o produto escalar de UU. Esse produto escalar aqui vai cortar com esse. E o que vai sobrar? Vai sobrar o produto escalar de V e U menos o produto escalar de U e V. E nós sabemos que uma das propriedades do produto escalar é a comutatividade. O produto escalar é comutativo, ou seja, o produto escalar de U e V é igual ao produto escalar de V e U é igual ao produto escalar de U e V. Então, o produto escalar de V e U menos o produto escalar de U e V é igual a zero. Ou seja, o produto escalar de W e U é igual a zero. Portanto, W e U são ortogonais. Então, este vetor W que nós definimos, ele satisfaz coisas interessantes. O V é o W mais a projeção e ele é perpendicular ao eixo U. Então, nós podemos dizer que nós decompusemos o vetor V. O vetor V foi decomposto como uma soma, que é W mais a projeção dele sobre o U. Agora nós vamos falar da projeção de um vetor sobre um espaço. Falamos da projeção de um vetor sobre outro vetor. Agora a projeção de um vetor sobre um espaço. Então, seja U aqui dessa maneira, U1, o I menos 1, o I e o I mais 1, o N. Tá? Um conjunto aqui com N vetores linearmente independentes, tais que esses vetores aqui, de UI até o N, são ortogonais 2 a 2. Esses aqui são ortogonais, não estou falando nada sobre os vetores daqui de trás. Esses daqui são ortogonais 2 a 2. Agora nós vamos definir o seguinte. Vamos definir um vetor UI' a partir do vetor UI. O UI' vai ser o UI menos a projeção dele sobre este vetor aqui, menos a projeção dele sobre esse vetor aqui, etc., menos a projeção dele sobre o vetor UN. Então, nós vamos ter a projeção, vai ser o I, menos cada uma das projeções dele até o N, até o vetor UN. Bem, esse vetor aqui, então, ele é o I menos todas essas projeções, e cada uma dessas projeções, quem é a projeção de UI sobre o I mais 1? É o produto escalar de UI com o I mais 1 sobre o módulo de UI mais 1 ao quadrado. O módulo de UI mais 1 ao quadrado é outra maneira de escrever o produto escalar do UI mais 1 com o próprio UI mais 1. Então, aqui nós só substituímos as definições de produto escalar. E vamos ver o que acontece agora com esse vetor UI'. Primeira coisa que acontece é que esse vetor é ortogonal a cada um dos vetores de UI mais 1 até o N. Tá? Então, esse vetor aqui ele é ortogonal a todos esses daqui. E outra coisa muito importante se nós obtivermos um conjunto U', a partir desse conjunto U, tirando o vetor UI
e colocando no lugar dele o vetor u', substituindo o vetor ui pelo vetor ui', nós vamos obter um outro conjunto de vetores, diferente porque difere apenas por um vetor, e esses vetores geram o mesmo espaço. Então isso é uma coisa muito interessante. Reparem aqui na situação. Nós temos um conjunto de vetores U, então não afirmamos nada sobre esses vetores aqui de U1 até U e mais 1. Nós afirmamos, e nem sobre o vetor UI, nós afirmamos que esses vetores aqui de U e mais 1 até UN são ortogonais 2 a 2. Se eu pego dois vetores distintos aqui, eles são ortogonais. O produto escalar deles dá 0. E nós vamos substituir este vetor aqui por um vetor U'. Esse vetor UI por um vetor UI'. E esse vetor UI', esse conjunto que nós obtivemos, ele agora tem um conjunto maior que é ortogonal. Esse conjunto aqui, os vetores eram ortogonais do U e mais 1 até o N. Nesse conjunto agora, eles são ortogonais do UI' até o UN. Então, nós aumentamos aqui um elemento que é ortogonal a todos os outros ali na frente. E sem alterar o espaço que era gerado. Então, isso vai ser de fundamental importância para nós construirmos bases ortonormais. Porque se nós estivermos simplesmente num espaço de dimensão n, e nós obtivermos e formos fazendo esse processo, tá? A ideia do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt é exatamente fazer esse processo. Até aqui é ortogonal, então nós pegamos mais um e substituímos de modo que nós temos um conjunto daqui para cá ortogonal. Depois nós vamos pegar este daqui de modo que daqui para cá fique ortogonal, até ficar tudo ortogonal. Se nós tivermos um espaço de dimensão n, bom, aqui nós tínhamos uma base para o espaço, e no final, obviamente, nós vamos continuar tendo uma base para o mesmo espaço. Agora, imagine que nós tivéssemos n vetores aqui num espaço de dimensão maior do que n. Então, nós estaríamos numa situação onde esse conjunto U ele não geraria o espaço todo, ele geraria um subespaço de um espaço maior. E o que garante que no final desse processo nós vamos obter uma base para o mesmo espaço gerado pelo U? Porque se nós estivéssemos gerando o espaço todo, nós teríamos essa garantia. Mas como nós estamos gerando um subespaço, o que garante que... Esbarrei aqui de novo. O que garante que ao substituir um vetor, nós não vamos mudar o espaço que é gerado? Obtemos um vetor que é ortogonal aos outros, mas mudamos o espaço que é gerado. Será que isso não poderia acontecer? No final do processo, nós teríamos uma base, sim, ortogonal, porém uma base gerando um espaço diferente daquele original. Essa segunda propriedade aqui é o que nos garante que isso não acontece. Em cada passo desse que nós damos, nós continuamos gerando o mesmo espaço. Não mudamos o espaço que nós geramos. Então, dessa forma, se nós conseguirmos provar essas duas coisas, quando eu substituo o vetor UI pelo vetor UI', nós obtemos um vetor que é ortogonal a todos os vetores daqui para frente e que não se altera o espaço gerado. Se nós conseguirmos provar que essa substituição aqui
cumpre essas duas propriedades, nós sabemos que no final do processo nós vamos ter vamos ter um conjunto ortogonal que gera o mesmo subespaço. Né? O mesmo espaço ou o mesmo subespaço se ele estiver imerso no espaço maior. Então, vamos provar essas duas coisas agora. Então, primeiro, U I' é ortogonal a cada um dos vetores de U e mais 1 até o N. Para provar isso, nós fazemos o quê? Nós fazemos o produto escalar do U I' com cada um dos vetores UJ, com J variando aqui de I mais 1 até N. Então, vamos fazer todos os produtos escalares. Pegamos um J aqui entre I mais 1 e N e fazemos o produto escalar do U I' com o UJ. Então, vamos substituir. Quem é o I'? Ele é o UI menos a projeção do UI sobre cada um dos vetores de U I mais 1 até o N. Então, fazendo esse produto aqui e usando a linearidade na primeira entrada, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o produto escalar de UI com UJ, está aqui, menos o somatório dos produtos escalares, aqui com K variando de I mais 1 até N. Tá? Então, nós vamos pegar cada um desses vetores aqui. Então, vai ser menos o somatório dessas projeções. Então, cada projeção dessa é o produto escalar de UI com o K sobre o módulo de o K ao quadrado vezes o K, o J. E aqui nós vamos usar novamente a linearidade aqui na primeira entrada. Então, isso aqui vai ser um somatório. Nós estamos tirando esse escalar de cada um dos produtos. E o que vai acontecer aqui nesse somatório? Bem, aqui nós temos o produto escalar de UI com o J, ele está aqui. E o que vai acontecer com este somatório aqui? Nós sabemos que o produto escalar de UK com o J, então lembremos que nós estamos aqui entre I mais 1 e N. Esses produtos escalares aqui, eles vão ser zero, a não ser quando o K é igual a J. É a única parcela aqui que não vai zerar. Então, nós vamos ter o produto escalar de UI, UJ, menos a única parcela aqui que não zerou, que foi UJ, produto escalar de UJ com UJ, sobre o módulo de UJ ao quadrado, vezes o módulo de UJ com UJ. Bom, esse módulo do produto escalar de UJ e UJ, ele é o módulo de UJ ao quadrado. Então, isso aqui vai simplificar. Então, nós ficamos com o produto escalar de UI com UJ menos o produto escalar de UI com UJ. Isso aqui vai ser zero. Então, nós provamos que este produto escalar aqui é zero. Se este produto escalar aqui é zero, isso quer dizer que esse vetor UI' é ortogonal ao vetor UJ. Como esse UJ pode ser qualquer um aqui entre I mais 1 e N, nós temos que este vetor UI' ele é ortogonal a todos os vetores
de U e mais 1 até o N, como nós queríamos, como nós precisávamos. Agora, nós vamos para a segunda parte. Queremos provar que nós não mudamos o espaço gerado, que esses dois conjuntos U e U', obtido aqui pela substituição do UI pelo UI', esses dois espaços aqui, esses dois conjuntos aqui geram o mesmo espaço. Então vamos ver o que acontece. Nós temos que, para provar que dois conjuntos geram o mesmo espaço, nós temos que provar que cada elemento do primeiro conjunto pode ser escrito como combinação linear dos elementos do segundo conjunto. E cada elemento do segundo conjunto pode ser escrito como uma combinação linear dos elementos, dos vetores aqui do primeiro conjunto. Então vamos ver. Cada elemento aqui do primeiro conjunto pode ser escrito como combinação linear aqui dos vetores do segundo? Sim. Porque eles são todos iguais, exceto esse aqui. Então, o 1 pode ser escrito simplesmente como uma vezes o 1. E assim por diante. Agora, e esses daqui? Será que esse UI', ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores aqui? Sim, certamente. Aliás, ele foi definido como uma combinação desses outros vetores. Ele não apenas pode ser escrito como uma combinação desses outros vetores, como ele já foi definido como uma combinação linear desses outros vetores. Ou seja, este vetor aqui ele pode ser escrito como combinação linear destes. Portanto, cada um destes vetores aqui pode ser escrito como combinação linear destes aqui. E cada um desses vetores aqui pode ser escrito como combinação linear destes vetores aqui? Sim. Se ele não for o I, ele já está no conjunto embaixo. Então, ele é simplesmente o 1 é simplesmente uma vez o 1, e assim por diante. O N é simplesmente uma vez o N. Então, o que falta mostrar é que esse UI pode ser escrito como combinação linear desses vetores aqui. Mas, de fato, pode. Ele vai ser o UI' mais este coeficiente daqui vezes o I mais 1, etc., mais este coeficiente aqui vezes o N. Essa soma daria o vetor U1. Então, nós também podemos escrever o vetor U1, não, UI. Nós podemos escrever o vetor UI como combinação desses vetores aqui. Então, isso quer dizer que todo vetor de U pode ser escrito como combinação linear de U', e todo vetor de U' pode ser escrito como combinação linear dos vetores de U. De modo que o U e U' geram o mesmo espaço. Então, finalmente, nós chegamos ao processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Nós vamos partir de uma base qualquer de um vetor, de um espaço vetorial E, e vamos obter uma base ortonormal da seguinte maneira. Nós pegamos ordenamos esses vetores aqui, de U1 até o N. O primeiro vetor de B' vai ser o U1'. Vamos pegar primeiro um conjunto auxiliar. Então, nós vamos pegar um vetor U1' igual a U1. Aí, depois, para cada vetor que nós pegarmos, nós pegamos ele menos a projeção dele sobre os de trás. Então, quem vai ser o 2'? O 2' vai ser o 2 menos a projeção do 2 sobre o vetor U1. Quem vai ser o U3'? O 3' vai ser o U3 menos a projeção do U3 sobre o U2' menos a projeção do 3 sobre o
U'. E assim sucessivamente. O vetor, então, U i mais 1', ele vai ser o U i mais 1 menos cada uma das projeções dele sobre os vetores U i', não o i, tá? O i'. Até a projeção dele sobre o U 1', não o 1. Ok. E depois que nós obtivermos todos esses vetores aqui, esses vetores U', nós não queremos apenas uma base ortogonal, nós queremos uma base ortonormal. Mas isso é simples. Basta pegar cada um desses vetores que nós encontramos e dividir pelo módulo dele. Então, o que nós vamos obter vai ser uma base ortonormal para o mesmo espaço E. Mesmo que esse espaço E esteja submerso num espaço maior, seja um subespaço de um subespaço maior. Esta base aqui é uma base ortonormal para o mesmo espaço vetorial E. Então, esse é o processo completo de ortogonalização de Gram-Schmidt. E nós vamos encerrar com um exemplo. Então, nós queremos agora ortogonalizar a base. Essa aqui é uma base com 3 vetores. Então, o espaço gerado aqui pelo conjunto B, ele é um subespaço do R4. Então, observem que esses vetores aqui são vetores do R4 e nós temos 3 vetores apenas. Se nós temos 3 vetores apenas, esse conjunto não gera o R4, ele gera um subconjunto do R4. E nós vamos obter um conjunto B' ortonormal que gera o mesmo espaço gerado por B. Então, o processo é o seguinte. Nós vamos começar com o vetor U'. Fazemos o quê? Simplesmente pegamos o primeiro vetor da base B. Pronto. Agora, nós vamos obter o vetor U'. Nós fazemos o quê? O segundo vetor menos a projeção dele sobre o primeiro vetor, U'. Então, isso aqui é o vetor 4300 menos quem é a projeção dele sobre o vetor 1111. Ele é o produto escalar do segundo vetor com o primeiro vetor sobre o produto escalar do primeiro vetor com ele mesmo, vezes o primeiro vetor que deveria estar escrito aqui, mas aqui tá certinho, aqui ele veio. Fazendo esta conta daqui, tá? Isso aqui vai dar um quarto, porque nós vamos ter aqui, olha, 4 vezes 1, 4. Menos 3 vezes 1, menos 3. 4 menos 3, 1. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. Então, aqui deu 1. E aqui vai dar 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, dá 4. Então, isso aqui dá 1 quarto vezes o vetor 1, 1, 1, 1. O resultado disso vai ser isso aqui, que a conta aqui já está feita. Agora, para simplificar, nós podemos tomar, já que esse vetor aqui ele ainda não é um vetor unitário ainda, né? ele não é um vetor que tem módulo 1, vamos pegar um múltiplo dele qualquer para facilitar, para continuar fazendo a conta com um vetor mais simples aqui, sem envolver frações. Então, eu vou pegar, ao invés de eu pegar esse U'' aqui, eu vou pegar 4 vezes ele.
um múltiplo dele para fugir aqui das frações. E vamos continuar fazendo a conta. Agora, quem é o U3'? É o U3 menos a projeção do U3 sobre o U1' menos a projeção do 3 sobre o U2'. E agora é fazer a conta de novo. Então ele é o U3 está aqui menos a projeção do U3 sobre o U1', o U1' está aqui, então nós temos o produto escalar dele, do U3 pelo U1' sobre o módulo do U1' ao quadrado. Bom, menos a projeção do U3 sobre o U2'. Então aqui está o U2', aqui está o produto escalar do U3 pelo U2', e aqui está o módulo ao quadrado do U2'. Agora, fazendo essa conta aqui, quem quiser conferir a conta, é um bom exercício conferir, mas ela está prontinha. Ela está prontinha aqui, está feita aqui passo a passo. Então, quem quiser para o vídeo e confere a conta. E nós temos então que esses três vetores, esse último vetor aqui, eu peguei um múltiplo dele da mesma forma que eu tinha feito lá em cima, multipliquei esse vetor então por 693 para obter um vetor sem fração. Então daqui para cá nós demos umas simplificadas, né? Nós dividimos aqui pelo que nós podíamos para obter um vetor menor. Aqui vamos pegar um múltiplo dele para ficar sem fração. Então nós temos esses vetores aqui, eles formam uma base ortogonal do espaço gerado por esses três vetores aqui, que tinham sido dados originalmente. Uma base ortogonal, não é ortonormal ainda. Para obter uma base ortonormal, nós precisamos fazer o quê? Simplesmente dividir cada um desses vetores pelo módulo dele, pela norma dele. Então, para quem quiser fazer a conta, também é um bom exercício. O resultado está aqui. Então, isto aqui é uma base ortonormal para o mesmo que gera o mesmo espaço que o B gera. Então, nós encontramos o conjunto B', e este, então, é o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Então, agradeço a atenção de todos e desejo um ótimo trabalho e uma ótima semana.